Sabe, eu conversando com outras pessoas depois do vídeo anterior, eu percebi uma coisa. No vídeo anterior, enquanto eu editava ele, eu percebi que eu sorria. E então eu percebi que todas as vezes que eu conto essa história, eu conto sorrindo. E eu parei para lembrar do sentimento que eu sentia enquanto eu gravava o vídeo. Sentimento de gratidão e de amor a Deus. Porque quando eu olho pra trás, parece que eu vivi um filme, parece que eu vivi uma novela, mas que não é real, sabe? E eu sinto uma gratidão muito grande por Deus, por Ele ter me livrado de tudo isso. E hoje eu poder ser feliz, viver este amor ao lado de Deus e estar casada e bem. Eu tenho muita gratidão no meu coração por tudo isso. A paz do Senhor, príncipes e princesas de Cristo, tudo bem com vocês? Parte 4 do meu testemunho aqui no canal. Então, para você que tá caindo de paraquedas aqui, esse é o seu primeiro vídeo, eu já vou te avisando que é melhor você assistir desde a parte 1 para você conseguir entender tudo que eu venho contando todos esses dias aqui no canal. E eu já quero agradecer a todas as mensagens de carinho, de força para que eu continue. E como eu sempre falo para vocês, são palavras que me dão ânimo e combustível para continuar. Mas então vamos lá. Vocês lembram que no último vídeo, então, eu e o meu ex-namorado tínhamos terminado, ele me ligou e a gente voltou. E nessa ligação ele já havia falado pra mim sobre uma viagem que os pais dele iriam fazer, né, que a família dele iria fazer, e eles me chamaram pra viajar junto. E o pai dele preparou algo muito legal pra mim, porque ele sabia que eu nunca tinha andado de avião. Então, nós fizemos essa viagem de avião, nós fomos para um lugar de praia e foi fantástico pra mim, imagina, eu andando de avião pela primeira vez. Mas eu brinco, gente, que naquela época eu vivia tudo meio que preto e branco. Acho que eu já falei outras vezes aqui no canal. E eu costumo falar que quando eu estou assim, sem sentir a presença de Deus, quando eu não busco a presença de Deus, e naquela época que eu não estava na presença de Deus, eu sentia como se o meu mundo estivesse em preto e branco. Então, mesmo eu vivendo aquela coisa incrível, fantástica de estar em outro estado do Brasil, conhecendo uma praia linda, viajando de uma forma assim que eu nunca tinha viajado antes, ainda assim tudo parecia estar preto e branco porque eu não tinha Deus em minha vida. E logo no segundo dia, se eu não me engano, o primeiro ou segundo dia da viagem, eu e o meu ex então fomos andar na beira da praia, nós estávamos conversando. Nisso eu falei algo de um ex-namorado meu. E, gente, ele não aceitou de maneira alguma eu ter falado aquilo. E foi algo tão simples, gente, algo tão bobo que nem precisava ter ficado com ciúmes, mas ele associou eu ter lembrado daquilo com que eu amasse o meu ex ainda. Pela primeira vez eu vi o meu ex-namorado muito bravo mesmo. Ele começou a perder o respeito comigo, coisa que ainda ele não tinha feito. Começou a gritar comigo no meio da rua e eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo comigo. Quando, de repente, gente, eu já não aguentava mais. Tanto ele gritar de falar comigo, eu estava com o meu celular na mão, que tinha sido meu ex, que tinha me dado. Eu peguei aquele celular e joguei na areia. Gente, sério, eu joguei na areia. Só que tinha um pedacinho de concreto, assim, um pouquinho antes da areia. E ele bateu nesse pedacinho de concreto. O celular espatifou, quebrou e, sinceramente, eu não lembro muito bem o assunto, mas eu lembro que estava meio que envolvido no celular. Então, eu joguei o celular pra longe por conta disso, porque eu queria que a briga acabasse. Então, essa foi a nossa primeira briga mais séria. Mas eu achei que, tipo, era normal, algo comum, todo casal briga e a gente nunca tinha feito assim tão sério dessa maneira, então ia ficar tudo bem. Infelizmente nessa viagem, gente, eu fiquei doente, peguei uma virose. Nisso, ele me tratou de uma maneira tão fria, como se eu estivesse doente porque eu quisesse ou porque eu estivesse me fazendo de coitada. Gente, foi péssimo. Então nós voltamos da viagem, voltou às aulas na faculdade e cada vez mais ele ia mudando comigo. E cada vez mais ele ia me mudando. E nós começamos a perceber que nós éramos
muito diferentes mesmo. Eu quero que vocês saibam que eu não vou entrar em questão da família dele. A família dele era muito diferente da minha, tinha muitas diferenças, mas eu não vou entrar em questão alguma da família dele, gente. Vou falar somente do meu relacionamento com ele. Então nós percebemos que tinha tantas coisas que diferenciavam a nossa vida um do outro. Ele tinha uma condição financeira, uma realidade financeira totalmente diferente da minha, sabe? Ele podia comprar o que ele queria, eu já não tinha isso, nunca tinha tido isso na minha vida. E as nossas formas de pensar eram totalmente diferentes. Eu pensava A e ele pensava B. E uma das coisas que, sem dúvida, causava muita briga e que ele zoava muito comigo era em questão de eu ser São Paulina e ele corintiano. Então, isso causava muita briga. Gente, sem brincadeira, eu acho que no nosso primeiro, segundo ano de namoro, eu desisti de torcer pra algum time porque eu não aguentava mais aquilo. Tipo, no começo era brincadeira. Depois começou a se tornar algo muito chato. E então briga e discussão já era algo que estava assim muito comum neste relacionamento. Nós brigávamos, discutíamos como se fosse uma conversa, como se fosse algo comum, algo normal. E então ele começou a demonstrar uns ciúmes que ele dizia que era cuidado, que ele estava me protegendo porque eu era muito fraca. Eu havia, gente, contado tudo pra ele, tudo que eu tinha vivido antes, eu contei pra ele, eu contei do abuso no bar, eu contei dos meus relacionamentos, eu contei de tudo pra ele. Então, ele usava tudo que eu tinha contado contra mim. Tudo aquilo se tornou uma arma contra mim. E esses ciúmes não era só com outros homens, com outros moços, não. Era ciúmes com a minha família, ciúmes com as minhas amizades. Nenhuma amiga minha prestava, todas assim iam me levar para o mau caminho, todas elas iam me levar para que eu traísse ele. Ninguém prestava, gente, ninguém. Só que eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu pegava então um ônibus pra ir pra faculdade, né? Porque eu morava em uma cidade e ele morava em outra cidade. Ele morava na cidade da faculdade. Então eu pegava o ônibus pra voltar pra minha casa. E antes de eu entrar no ônibus, gente, era uma tortura, porque ele falava uma carta, uma certidão pra mim de coisas que eu tinha que lembrar lá dentro do ônibus. Não vai sentar com outro homem, não é pra conversar com ninguém, não é pra ficar com brincadeirinha, e assim ia. Era diversas recomendações. E assim que eu entrava, meu celular já tocava e eu tinha que falar com ele, e eu tinha que falar com quem que eu tinha sentado. E eu sempre, gente, eu sempre procurava o banco vazio pra não acontecer isso, porque às vezes eu sentava com determinada menina e ele falava que essa menina não prestava, que eu não devia ter sentado com ela e tal. Gente, isso sufocava. Então, em um certo dia, eu sentei em um banco que estava livre e veio então um rapaz que eu nunca tinha visto na minha vida naquele ônibus e sentou do meu lado. E na hora que ele me ligou, gente, eu não conseguia mentir, eu não conseguia falar nada. Ele só me perguntou, com quem que você sentou, Nathalie? E aí, imagina, a pessoa tá do seu lado, como é que você vai falar? Eu falei, é um rapaz. Ele, que rapaz? Eu falei, eu não conheço, você não conhece. E aí pronto, gente, ele começou a falar de tudo que era de ruim. Ele começou a falar pra mim que eu não prestava, que eu ia trair ele. Nossa, ele começou a falar muitas e muitas coisas. A viagem da cidade até a minha cidade era mais ou menos 50 minutos até eu chegar na minha casa. Vocês imaginam, ele ligava, desligava na minha cara, ligava, desligava na minha cara, e eu já tava acabada, já tava destruída, chorando, sem forças, eu não tinha mais argumento, eu não tinha mais nada pra falar pra ele. E eu não falei pra vocês, mas quando eu pedi a demissão na fábrica no ano anterior, eu comecei a trabalhar em algo assim que eu era apaixonada, que era natação pra crianças. Quando foi nesse ano seguinte, eu pedi demissão porque eu ganhava muito pouco e mal dava pra pagar o ônibus pra ir pra faculdade, e comecei a trabalhar com os meus pais. E eu conseguia fingir muito bem para os meus pais que, tipo, tava tudo bem, que não acontecia nada demais, que o relacionamento era bom. Eu conseguia fingir muito bem, mesmo eu trabalhando com eles e mesmo eu morando junto com os meus pais.
Mas eu não era mais a mesma menina de antes, que gostava de conversar, risonha. Eu cada vez mais fui me fechando, me tornando uma pessoa mais fria. E eu acreditava que realmente a minha felicidade era ele, que o meu mundo era ele, tudo estava centrado nele. E então no dia seguinte desse episódio do ônibus, nós fomos então para a faculdade, estudamos tudo normal e tal, e ele me levou, né, de carro até o meu ônibus. E ali ele começou a conversar comigo, começou a falar que não queria que eu sentasse com ninguém. E nisso ele começou a perder o controle, começou a lembrar do abuso que eu tinha passado num bar e começou a falar: Nathalie, você é fraca, se alguém te empurrar na parede você não consegue se defender, qualquer pessoa pode te abusar, qualquer pessoa pode fazer mal pra você. E aí começou a lembrar de tantas coisas, começou a falar: mas espera aí, não é as pessoas que prestam, é você que não presta. Começou a falar: e você não presta, você vai me trair, você só espera a primeira oportunidade, eu sei que você vai entrar lá e vai me trair. Até que pela primeira vez ele conseguiu me tirar do sério de verdade. Ele já tinha me chamado de muitos nomes, mas esse pra mim, assim, subiu demais na minha raiva, porque como uma pessoa que gostava tanto me chamar desse jeito. Ele falou: você não presta mesmo, você é uma vagabunda. E eu não conseguia expressar minha raiva com palavras. A única coisa que eu consegui fazer foi dar um soco no braço dele. Mas, gente, vocês imaginam, a pessoa, ele não era fraquinho, ele era meio que musculoso. O tamanho do meu punho. Eu dei um soco no braço dele. E na hora ele ficou quieto e falou pra mim: você não devia ter feito isso. Você não devia ter feito isso porque agora eu posso fazer isso também. Na hora, gente, eu pensei que ele tava brincando ou sei lá o que eu achei na minha cabeça. Só sei que ficou aquele silêncio. Eu voltei então pra minha casa naquele dia e os dias foram se passando. Sempre as mesmas discussões, sempre os mesmos ciúmes. A falta de respeito estava sempre presente. Eu não conseguia xingar ele da mesma maneira que ele conseguia me xingar. Tudo que eu sabia fazer era gritar, era pedir pra ele parar. Eu ficava sem entender tudo aquilo e eu só chorava, gente. Eu não sabia me defender. E sempre a justificativa dele era que ele me amava muito, que ele queria me proteger porque eu era fraca demais e por isso que ele fazia todas essas coisas. E então chegou o mês de junho e nós estávamos bem melhor mesmo. Ele tava saindo com os amigos, eu estava me sentindo assim mais feliz e nós estávamos assim num dia na faculdade super feliz. Nós tínhamos tido uma aula prática, então eu estava muito feliz aquele dia. E nós fomos para o carro conversando e de repente ele começou a chorar e falar pra mim que não tinha mais certeza de nada, toda a mesma história novamente. Eu falei pra ele: não, se você não tem mais certeza a gente vai terminar. E aí ele falou: não, a gente não pode terminar. E eu falei: não. E ainda tinha, tipo, gente, um restinho de amor próprio ainda em mim. Ainda tinha um restinho de dignidade em mim. Então eu terminei, saí do carro, fui pro ônibus. E, gente, eu lembro do sentimento que eu sentia enquanto eu descia pro ônibus. Eu me sentia leve, eu me sentia livre, eu me sentia muito bem, apesar de estar triste porque eu gostava dele, mas eu sabia que aquilo era pro meu bem, que ia ser melhor pra mim. E aí então chegou o julho, eu consegui um emprego assim que era meu sonho, que era trabalhar no Super Férias do SESI. Gente, que mês incrível, fiz novas amizades, todas as crianças ali da escola, né, do SESI que estavam passando as férias. Gente, que delícia, foi assim uma bênção de Deus pra minha vida aquele mês, pra eu aguentar tudo que tinha acontecido. Só que as férias acabou. As férias acabou, o trabalho acabou e as aulas voltaram e eu e o meu ex voltamos também. Uma das características de um relacionamento abusivo é isso: muitos términos e muitas voltas. Um relacionamento abusivo começa a destruir o seu amor próprio.
Você que se sentia bem, se sentia bonita, você começa a se sentir feia, começa a se sentir incapaz para fazer muitas coisas. Você é proibido de andar com as pessoas que você gosta. Ninguém é o bom o suficiente para você. E então até aqui essa parte que eu contei pra vocês, já se foram 1 ano e 2 meses desse relacionamento. E eu longe dos caminhos do Senhor quase 2 anos. E ainda tudo isso que eu contei pra vocês é só o começo de uma longa caminhada, de uma longa estrada. Eu caminhei longe dos caminhos do Senhor. Uma longa estrada de tristeza e sofrimento. Sabe, eu conversando com outras pessoas depois do vídeo anterior, eu percebi uma coisa. No vídeo anterior, enquanto eu editava ele, eu percebi que eu sorria. E então eu percebi que todas as vezes que eu conto essa história, eu conto sorrindo. E eu parei para lembrar do sentimento que eu sentia enquanto eu gravava o vídeo. Sentimento de gratidão e de amor a Deus. Porque quando eu olho para trás, parece que eu vivi um filme, parece que eu vivi uma novela, mas que não é real, sabe? E eu sinto uma gratidão muito grande por Deus, por Ele ter me livrado de tudo isso. E hoje eu poder ser feliz, viver este amor ao lado de Deus e estar casada e bem. Eu tenho muita gratidão no meu coração por tudo isso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, já chega aí se inscrevendo e compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa. Compartilha esse vídeo com adolescentes, com jovens que precisam ser alertados quanto a isso. Deixa aí também o like de vocês, que vocês sabem que isso ajuda muito a divulgar o canal. E também não esqueça do comentário. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!